Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Nosso centro aqui é o que Deus fez na vida do professor Mário Sá. Ele é graduado em filosofia com especialização em supervisão pedagógica e também é mestre em educação. Atuou 46 anos em sala de aula, em todos os níveis da educação, né, até chegando ao médio, superior e pós-graduação. Foi professor da UBRA, da SESUCA e da Faculdade QI. Atualmente ele é professor de pós-graduação nas faculdades QI e FAISA. Foi diretor e vice-diretor de escola, diretor da faculdade QI e secretário municipal de educação da cidade de Gravataí. Então, pode passar aqui. Foi uma alegria muito grande, nós nos conhecemos. Ele participou de... Depois tu vai contar da Donep, há uns anos atrás. E ele agora, estou curioso para ver a sua jornada. Fica à vontade. Muito obrigado, meu irmão. Nesse momento, dirijo-me a Deus e peço a Ele, através do seu Espírito, que Ele coloque as palavras certas no momento certo, que não seja eu neste momento, Senhor, mas que seja Tu a causa e o efeito de tudo que vai acontecer aqui. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Desculpa, eu sou uma pessoa alegre, motivadora. É uma satisfação muito grande estar aqui. Encontrei aqui colegas, estou emocionado. Não pensava encontrá-los, amigos, a minha família, parte da família que me acompanha, a outra parte também trabalha. A minha esposa é professora, neste momento está em aula, a filha tem o trabalho dela, mas a família está aqui representada pelo filho, depois os senhores vão conhecer. Queridos, meu nome é Mário Antônio Tadei Sá, eu sou professor de filosofia num país que não sabe o que o filósofo faz. Normalmente a gente pergunta até para os alunos, o que faz o filósofo? Não sei, acho que não faz nada. Então, eu quero me apresentar aqui, eu sou filósofo, portanto não faço nada. E como filósofo, um dia eu escolhi a minha profissão e eu resolvi ser professor, seguir o exemplo do meu pai, que também foi professor. Como disse o irmão Humberto, há 46 anos a gente anda dentro da sala de aula, graças a Deus. E o meu sonho é, no mínimo, 50 anos de sala de aula. Hoje eu já coloquei a palavra no mínimo, porque em setembro eu faço 48 anos de sala de aula, como falta só 2 anos, eu já coloquei no mínimo, porque é certo que eu não vou querer parar ainda, certo? Já comecei a pensar que o povo lá em casa não vai querer me ver em casa, eles não vão me aguentar. Então, como eu estava falando, eu resolvi ser professor. Portanto, não trabalho. Então, a minha apresentação é muito simples. Eu sou filósofo, não faço nada, sou professor e não trabalho. Ao longo desses 46 anos, 47 anos, na verdade, muitos alunos me perguntam, professor, além de dar aula, o senhor trabalha em algum lugar? Não, nunca trabalhei na minha vida. Eu só dou aula. E sou filósofo, não faço nada. Eu sou o mais velho
de uma tribo de cinco filhos. A minha mãe, Lígia, é do interior, da cidade de Piratini, a capital farroupilha. O meu avô era agropecuarista lá, gente do campo, da roça, e um irmão da minha mãe foi para a cidade de Pelotas, que é 90 quilômetros de Piratini, foi estudar, e lá em Pelotas, esse meu tio foi colega do meu pai. Meu pai, Hilton, ele nasceu em Rio Grande e foi estudar em Pelotas. Então ele se encontra com o meu tio em época de estudo, e o meu tio convida o meu pai para ir lá fora, porque o pessoal da cidade gosta muito de ir para o campo, e ele foi lá fora. E lá fora ele encontrou a minha mãe, na época, com 13 anos. Certo? E a minha mãe um dia estava em cima de uma figueira, e o meu pai estava sentado lendo, e ela começou a tirar algumas frutinhas no meu pai, e quando ela desceu, o meu pai olhou para ela e pediu-a em casamento, naquela hora. E ela saiu correndo para dentro de casa. Muito bem, meu pai continuou estudando. Ele foi da segunda turma da Federal de Odontologia de Pelotas, e quando se formou, em 1947, então, eles casaram e eles foram morar numa pequena vila, bem na fronteira com o Uruguai, entre Jaguarão e Bagé, uma vilazinha que se chama Erval. Eu penso que ninguém sabe, nunca ouviu falar nesse nome aí, não sei. É muito difícil alguém ter ouvido falar em Erval. Tem gente que conhece a minha... Opa! Erval, a cidade hoje evoluiu muito, e ela chega a ter, se alguém entrar no Google, ela chegou atualmente a alcançar 2.100 habitantes. É uma coisa nunca vista, é impressionante. Chega a ter 2.000 habitantes. No município tem 4.000 e poucos habitantes. Eu cresci... Claro, Libório Perche. Sim, e a família continua lá. Certo? Muito bem. O senhor conheceu? Muito bom. Já falecido, sim. Sim, é de Bom Princípio. Exatamente. Olha aí... Depois de muitos anos, é a primeira vez que eu vejo, que eu escuto assim uma abordagem assim. E ali, meus irmãos, eu cresci e cheguei às primeiras letras, né? Não tinha onde estudar lá em Erval. A escola funcionava na sala de visita da casa da professora. Era uma mesa comprida, cabia 16 pessoas, e era 16 pessoas pela manhã e 16 pessoas pela tarde, e a escola da cidade estava lotada. Então, eu com 12 anos, insistindo, porque eu queria estudar, então eu fui estudar em Pelotas, onde meu pai tinha estudado, e ali eu comecei a minha vida. Meu pai, dentista, como eu já falei, é um homem que sempre gostou muito de ler, e sempre nos motivou muito ao estudo, ao conhecimento. A minha mãe não estudou. A minha mãe é dona de casa, ficou dona de casa a vida inteira. Só eu quero também colocar uma observação, que os meus pais estão vivos. Eles moram em Novo Hamburgo. Meu pai tem 93, a minha mãe vai fazer 91 anos. Ele faz 2 tardes de academia. Então, graças a Deus, depois vocês vão ouvir alguma coisa da minha família. E eu, o mais velho, segui um pouco o meu pai.
Evidentemente que um pai dentista, o sonho dele é que alguém seguisse a sua profissão para seguir o seu consultório, lá em Erval, né? Mas dos 5 filhos, ninguém quis segui-lo. E eu, o mais velho, resolvi ir para a área da educação, resolvi fazer filosofia, me tornei assim uma espécie de ovelha negra da família, né? Porque a minha família foi indo toda para a área da saúde, né? Logo depois de mim, eu tenho uma irmã que é assistente social, depois a terceira irmã é médica, e depois o meu irmão, eu tenho um irmão que é engenharia, e a última irmã é enfermeira. Então, predominou a saúde, né? Tem mais sobrinhos aí que estão na área da saúde, médico, dentista, etc. E eu, então, cresci fora de casa, estudando. Não tive uma sequência, uma orientação mais forte para a espiritualidade, para a religião. Estudei numa escola católica em Pelotas, mas não tive assim uma influência que a minha vida tivesse um significado em termos religiosos. E logo após eu concluí o ensino médio, 1968, eu trabalhava num banco, antigo Banco Nacional do Comércio, não sei se alguém lembra aí, existia, depois parou, e trabalhava lá na agência de Pelotas, e lá eu pude, então, pedir transferência para Porto Alegre para seguir a minha vida, certo? Então, aqui eu fui transferido em 1969, onde eu comecei a estudar, a continuar os meus estudos. E casei com uma jovem da cidade de Gravataí. Nós estivemos casados 16 anos, nos divorciamos, e nesse primeiro casamento eu tive 3 filhos, e 2 anos depois eu casei novamente, e com a minha segunda esposa eu tenho dois filhos. Nós estamos casados há 25 anos, e eu quero dizer que a minha vida, em termos espirituais, ela não tinha significado. Evidentemente que um cara que não dá importância para isso, ele vai passando por muitas experiências espirituais, né? Eu andei praticamente aí por tudo, e um pouco de espiritismo, e um pouco de catolicismo, um pouco de maçonaria. A gente foi andando aí por todos os caminhos e nunca se achando, certo? Muito bem. Me tornei professor universitário. A área de filosofia é uma área que ela está sempre interligada à religião, e eu sempre tentei convencer ou afastar pessoas da religião, né? Conforme o irmão Humberto leu, eu trabalhei na ULBRA, né? Lá na ULBRA eu fui chamado a atenção 5 vezes, né? Eu sempre achava que era a última, e sempre no intuito de afastar as pessoas e os alunos da religião. Jesus Cristo é um mito, não existiu. Marx tinha razão, não foi Deus que criou o homem, foi o homem que inventou Deus para seu interesse próprio. Ideias filosóficas, né? Da minha época, e assim a gente ia trilhando
né, esse caminho pelos cursos onde a gente andava. Tanto no curso de Direito, lá no Direito eu achava um ninho, um lugar muito bom para contra-evangelizar, para tirar pessoas, né? A universidade, ela era confessional, né? Ela é confessional, mas eu fazia sempre um outro trabalho e eu me sentia bem porque eu me encontrava guarida em muitos alunos. O pessoal gostava de ver um professor de filosofia falar contra, pô, é legal, né? Tá? Aula cheia sempre e tal. Eu gostava daquilo ali. Muito bem. E no ano 2000, eu estava em uma aula de psicologia e a matéria estava andando normalmente e quando se aproximou da área do humanismo, uma aluna, já de uma certa idade e falando muito difícil, porque ela tinha vindo dos Estados Unidos há pouco tempo, e ela me disse: professor, o senhor falou que queria um palestrante, alguém idôneo para falar sobre humanismo. Eu acho que o meu marido, ele pode fazer isso. Ah, é? Sim. Me deu uma descrição ali do marido. Tá, então vamos marcar. Eu marquei uma noite, ele foi dentro da minha turma, na sala de aula, certo? No primeiro momento, eu não sabia que o marido dela era pastor. Então, pastor Thomas, americano, vai na minha aula. Então, imediatamente, eu procurei e disse para ele: o senhor não pode falar em religião, muito menos em Jesus Cristo, na minha aula. Pessoal de psicologia, é uma universidade paga, o pessoal vai cancelar a matéria. Isso aqui não é aula para religião, etc, etc. E ele falou, foi muito bom, eu gostei muito. Ele foi uma segunda vez, certo? E no outro semestre eu ministrava uma outra disciplina que era um pouco mais complexa, epistemologia da psicologia. A primeira era filosofia, e aí a gente estava chegando perto da loucura, né, quando ela me procurou novamente: professor, creio que meu filho lhe ajuda neste processo. Ah, mas aí mas quem é o seu filho? Meu filho, ele é pastor, mas... Pá, mas pastor? Ele é pastor Shane. E ele pode dar uma palestra, bom, se você falar com ele e ele não falar nada de religião, pode. E o pastor Shane foi, ele iniciou a palestra dele na minha aula, dando algumas incursões, assim, né, em religião. Eu fiquei muito desconfortável, mas eu não podia também interromper, e eu fiquei com muita vontade que chegasse o intervalo, né? E aí, no intervalo, eu pude estar, então, com o pastor Shane e pedi para ele: olha, o senhor não pode fazer isso, a matéria é científica, é puramente científica. A gente, aqui dentro é razão, não tem nada de emoção, nem espiritualidade, etc, etc. Muito bem. Então, houve essa passagem que eu hoje faço uma outra leitura, por isso eu estou dando aqui esse testemunho. Na época, eu não sabia o que Deus estava preparando para a minha vida. O tempo passou. Em 2004, quando foi? Hein? 2000. Tá, então, 2000, eu estou numa turma de Direito, funcionava à tarde na universidade, e depois de uma aula daquelas bem pesada, né, amalhada, muito bem preparada, né, eu fui abordado na hora do intervalo por um aluno do curso de Direito, o Charles, que se encontra aqui,
Pode levantar, Charles, faz favor. E a Natália, eu vou pedir para levantar, que é a esposa, e depois eu vou contar também. Pode sentar. E depois de uma aula, assim, bem picante, né? Não me lembro se era filosofia do direito, filosofia geral, não me lembro qual era a disciplina qual eu ministrava. E eu tinha dito que as religiões, elas fazem uma verdadeira lavagem cerebral, e os pastores, eu não sei como eles conseguem comandar a vida das pessoas, é uma alienação total, mas algo assim muito bem substanciado e tal. E aí, então, na hora do intervalo, o Charles me procurou, assim, ali, junto com o pessoal, né? E ele me disse: olha, professor, eu discordo veementemente disso. Eu faço parte de uma igreja, sou membro de uma igreja, quero dizer que nunca fizeram isso comigo. Tá? E depois que ele me explicou tudo, ele me disse: um dia eu vou lhe ver no meu lado, na minha igreja. Eu olhei para ele e passei uma risada muito irônica, né? Ô Charles, isso é algo totalmente impossível, completamente impossível, por vários motivos, né? Naquela época eu estava também frequentando a maçonaria e tal, e o Charles, além de meu aluno, era uma pessoa muito chegada à minha casa, à minha família, porque o meu filho, Mateus, está ali. Vou pedir para se levantar o meu filho, Mateus, e a minha nora também, que agora em julho eu vou ganhar a minha neta, Sara. Olha só. O Mateus, o meu filho, é o melhor amigo do Charles. O Mateus ficava muito na casa do Charles, o Charles muito amigo, muito próximo a mim, né? O Charles já foi comigo ministrar palestra no interior, eu cansado, o Charles ia junto e tal, mas Charles, isso aí não é possível. E eu tinha muito medo e dizia para minha mulher, não é de duvidar que um dia o Charles vai pegar o Mateus, né? E a coisa foi indo, né? E 10 anos se passaram, o Charles tentando levar o Mateus para a igreja, e eu já estava agora mais estimulado, né? Porque eu pensava assim, não, agora o Mateus, ele está praticamente se formando em direito, a cabeça dele é outra, ele não vai se deixar levar pela conversa do Charles. Claro que não. Então, já passou um tempo suficiente, acho que dessa nós escapamos, mulher. Eu dizia para minha mulher. E um dia fui pego de surpresa quando eu recebo um telefonema do meu filho, do Mateus. Pai, eu quero te dizer algo. O que houve, filho? Eu me converti e vou me batizar. Eu gostaria que tu fosse ao meu batismo. Mas eu não acredito que o Charles fez isso. Não é possível. Não pode ser. Não, tudo bem, mas a gente vai ter que conversar, eu disse para o Mateus. Nós vamos ter que conversar. A gente vai ter que ter uma conversa. Não, tudo bem, mas eu gostaria muito que tu fosse. Aí a gente conversou, eu dei uns conselhos de pai para o Mateus, né? Que vocês devem imaginar. Quando eu vi que não dava, que não ia, não tinha mais jeito, já tinha acontecido, né, o fato, eu lembro que ainda disse para ele, filho, então vai fazer a tua caminhada na fé, tudo bem, mas escuta bem o que eu vou te dizer, não fica por muito tempo lá, tu vai te transformar num alienado, um bitolado, tu não vai crescer espiritualmente, vá a mais, vá além, transcenda, certo? Não fique ali. Não, tudo bem.
E eu não fui o batismo do meu filho. Não fui. Muito bem. A vida passou. Agora eu tenho um filho crente. Meu Deus. Ele se formou em direito, um advogado crente. E o tempo foi passando. E o que acontece logo depois? Eu fui convidado em 2012 para a Secretaria Municipal de Educação de Gravataí. Estava um momento lá meio complexo, um momento político. E fiquei 1 ano e mais um mês, 1 ano e 2 meses lá. E quando eu saí da Secretaria de Educação, eu resolvi diminuir a área de educação e me dedicar a uma área mais comercial. Então, eu me uni a uma empresa de nutrição, uma empresa americana, e fui realizar um trabalho nessa área de nutrição, enquanto ministrava algumas aulas no curso de pós-graduação, etc. E eu e a minha esposa fomos desenvolvendo essa área. Ela é professora de língua portuguesa, é fonoaudióloga, mas ela está mais na área da educação. E a gente junto, então, fomos implementando essa outra área. Muito bem. O nosso pequeno espaçozinho foi crescendo e a gente conseguiu uma qualificação muito importante nesta empresa, que nos deu umas férias de 1 semana na Bahia. Um resort maravilhoso. Eu, professor, jamais ganhei alguma coisa, né? E eu muito feliz, porque eu já tinha me habituado a economizar para passar férias na casa de praia da minha sogra, né? Então, de repente, a gente ganha 1 semana num resort, ida, volta, estadia, tudo pago, era uma felicidade. Então, a gente foi para lá. Chegamos no hotel, a gente deu uma breve conhecida no hotel, enquanto a minha esposa, então, arrumava o quarto, se arrumava e tomava o seu banho, etc. Era noite, e eu disse para ela, eu vou dar mais uma volta no hotel. Dar uma volta enquanto tu te arruma para a gente jantar, e depois eu volto. Eu desci, e eu observei que tinha uma mesa com muitos homens conversando. Também observei pelas camisetas que eram da empresa. Esse é o pessoal do Brasil inteiro que ganhou as férias, então eu vou me sentar por ali e vamos trocar experiências e tal, né? E eu cheguei, assim, lentamente, sentei. Quando eu sentei, eu observei que o assunto era a igreja. O negócio era a igreja. Olhei ao redor, o pessoal altamente preparado, tinha 2 presidentes que estavam ali no grupo falando de igreja, mais outras pessoas já, né, que tinham um grau bem elevado dentro da empresa, e o assunto era a Igreja Batista da Bahia, Igreja Batista do Pará, e eu fiquei ali. Digo, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? O que é isso? Parece que a coisa está me perseguindo, né? E eu fiquei sentado ali observando. Mas me chamou muita atenção as ações que eles estavam comentando e, inclusive, planejando, assim, né? E me chamou muita atenção a fraternidade. Aquilo ali, eu quero dizer que me tocou muito essa área aí. Fiquei muito tocado. Inclusive, foi objeto de conversa depois com a minha mulher. Certo?
As coisas, tudo bem, foram acontecendo normalmente. A gente ficou aquela semana lá no hotel e no outro fim de semana tinha um treinamento na Bahia dessa empresa, com pessoas de todo o Brasil que quisessem ir. E a gente já estava lá e disse, vamos ficar para um treinamento. Fomos aí por nossa conta para um outro hotelzinho, esperamos o próximo fim de semana. O que aconteceu? A gente foi procurar um lugar onde tinha a mesma nutrição, certo? E conversando com a dona do lugar, eu perguntei o que era aquele prédio que tinha em frente à janela. Ela me disse, não, aqui é uma escola da Igreja Batista. E é muito interessante que a Igreja Batista aqui em Salvador, ela tem do ensino fundamental até o ensino superior, todas as séries, etc, etc. E a diretora daqui a pouco vai estar aí. De fato, a diretora da faculdade chegou, eu desenvolvi assim, eu e minha mulher, uma conversa com ela, a gente foi ali, visitou a escola, e aquilo ali vai se somar a algo importante na minha cabeça. Parei um pouquinho, está havendo alguma coisa, né, nisso aí. Então o tempo passou, meus irmãos, e o que vai acontecer? Nós voltamos para Gravataí, e aí todos os meses tem um treinamento na sua cidade. Cada cidade tem o seu treinamento na empresa, e a empresa manda, certo? Um palestrante para fazer o treinamento. E 15 dias depois, então, lá em Gravataí, teve um treinamento espetacular com um engenheiro que tinha fechado lá o seu escritório de engenharia em Salvador e estava trabalhando nessa empresa. Ele nos chamou muita atenção, homem muito competente, tá? E era num domingo, e ele viajava de volta para a Bahia na segunda-feira de manhã. E quando ele encerra o treinamento, ele faz uma pergunta. Eu não sei se tem alguém que frequenta a igreja. Eu sou membro de uma igreja em Salvador, e se tiver uma igreja batista em Gravataí, se alguém souber, eu gostaria de ir lá, né? E eu fiquei olhando para todo mundo. Levantei a mão. O meu filho está lá, né? A Igreja Batista de Gravataí, na primeira Igreja Batista de Gravataí. O senhor pode me levar lá? Sim. Sim. Então aí eu fui buscá-lo à noite, lá no Hotel Intercity. Tá? Ele colocou a camiseta da empresa, e a gente foi, inclusive ele estava com o pé quebrado, lembra? Tá? E eu disse para ele, não, mas a gente vai, lá na igreja, a gente vai pedir para colocar um banquinho e tal, não sei o quê. E ele foi. Já na chegada, alguém já veio com... Eu nem pedi. Essas coisas se somam, né? Elas acrescentam para a gente, né? Principalmente para mim, que há mais de 30 anos fazia uma campanha contra, né? Certo? Muito bem. Eu gostei muito, eu fui muito bem recebido na igreja. Tudo bem, está tudo bem, não há problema nenhum. Quando chegou em fevereiro, eu tenho uma sobrinha. Olha aqui que Deus, a caminhada que Deus preparou para mim. Eu tenho uma sobrinha que é filha desta terceira irmã, que é médica, aqui em Porto Alegre. Ela tem uma clínica de hemodiálise dentro do Hospital Vila Nova, minha irmã. Não frequenta, jamais frequentou qualquer igreja. E a minha sobrinha, ela fez odontologia, foi fazer um mestrado nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ela jamais acreditou, frequentou, nunca tinha frequentado religião alguma. E uma colega, querendo que ela fosse na igreja, a convidou para acompanhá-la
teclado. Essa minha sobrinha, ela toca teclado e canta, a Lorena, é o nome dela. E a Lorena foi convidada, então, né, para acompanhar essa colega dentista da universidade. E aí ela ficou sabendo que era na igreja. Não, mas igreja eu não vou, eu nunca fui igreja, não sou de igreja. É só para me acompanhar. Você só vai acompanhar o meu canto. Tá, se é só para acompanhar, eu vou. E ela foi. E na quinta, sexta vez que ela estava indo para acompanhar, ela começou a gostar. Resultado, o que aconteceu? A minha sobrinha se converteu lá em Austin, no Texas, onde ela mora. E essa caminhada já tinha acontecido antes junto com o meu filho. Já era uma coisa paralela. A gente estava com esses dois problemas na família. O Mateus, que tinha se convertido em Gravataí, e a minha sobrinha, que agora estava convertida lá nos Estados Unidos. A minha irmã muito preocupada agora mesmo que ela não volta e tal. Muito bem. Em fevereiro, então, a Lorena casou e veio casar aqui. Ela veio casar ali na Recanto das Hortênsias, lá na Cachoeirinha. E ali, então, ela trouxe os dois pastores da igreja dela dos Estados Unidos. Eles fizeram o casamento ali no Recanto, casamento muito lindo, alta espiritualidade. Eu confesso para vocês que eu saí do casamento tocado, né? Também é muita igreja batista, né? Eu saí tocado. E lá no casamento, de repente o meu pai me chamou e ele me disse, sabe, eu fiz um sinal maçônico para um pastor, e tem um dos pastores ali que ele é dessa área aí. E aí me chamou a atenção, fui lá falar com ele. Pastor, sentei lá na mesa dos dois pastores. Um é brasileiro, que mora lá em Austin, e o outro é americano, não entendia nada que eu falava. Mas aí me apresentei, a gente conversou. O pastor, então, ele disse que tinha sido na sua mocidade, tinha sido da maçonaria, etc. e tal, né? Então, eu estou colocando isso porque hoje eu entendo como Deus utilizou as suas armas, né, para me buscar. E eu gostei muito daquele pastor Ademir Simões. Ele é da Paraíba, mora lá no Texas. Até hoje a gente tem eu converso muito com ele pelo Facebook. E então começamos a conversar e a trocar ideia, e eu queria, evidentemente, discordar, e ele soube levar uma conversa assim num plano que eu gostei muito, muito profundo. Me convidou. Quem sabe vamos sair daqui desse barulho da festa, da música, etc. Vamos dar uma volta lá na rua. E a gente foi dar uma volta na rua e conversar. Conversamos lá fora. Ali é muito bonito o Recanto, não sei se alguém conhece. É um lugar propício. A gente foi, ficamos lá. Aquilo já era quase a madrugada, né? Nós ficamos quase 2 horas conversando lá. E para encurtar um pouco, para resumir um pouco, quando eu voltei de lá, eu tinha já feito a oração de entrega da minha vida a Jesus Cristo. E aquela oração realmente ela me fez pensar no amor perfeito. Eu
filósofo, tá? Que há tantos anos tentei levar a racionalidade, a lógica da racionalidade, né? A importância da consciência racional, etc, etc. E eu voltei com aquela oração muito forte, realmente pegou o meu coração, certo? E a gente conversou mais um pouco lá na festa. E eu fiquei muito tocado. A partir dali, eu comecei a frequentar a igreja batista, que o meu filho e o Charles estavam. E aí eu disse, no terceiro domingo que eu estava indo, a minha mulher, escuta, para um pouquinho, tu entrou para a igreja batista? Não, eu estou indo na igreja, eu estou vendo como é que é. Ah, tá, é só para perguntar. Tá bem. Então, mas lá na igreja, como todos sabem, a gente é recebido maravilhosamente bem. Eu gostei, assim, muito e comecei a frequentar assiduamente. E aquele culto passou a fazer parte da minha vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Só que um dia eu cheguei em casa e disse para minha mulher: amor, eu vou me batizar. Hã? Como é que é? Eu vou me batizar. Eu vou fazer o batismo. Ô Mário Sá, tu já pensaste que tu é um professor universitário e tu vai te transformar em evangélico, tu vai ser evangélico? Bom, eu não acredito. A minha filha tem 19 anos. Ai, pai, o que que houve? O que que está acontecendo contigo? Tu está tão diferente. Eu não acredito que tu vai para a igreja. Eu já estou indo para a igreja, Isabela. Mas o que que houve? Eu lembro que naquele dia eu disse para ela, tu é muito da internet. Entra no Google, pega uma palavrinha, conversão. Entra ali e verifica o que que quer dizer. Eu disse só assim para ela. Disse isso para ela. E aí, então, eu comecei a fazer um encontro com o meu filho. O meu filho era presbítero lá na Igreja Batista, o Mateus, que vocês conheceram ali. Então, ele me passou, através de vários encontros, uma preparação, certo? E eu me batizei muito emocionadamente. E vou levar isso para a minha vida. Acho que as condições normais da vida da gente é um pai, pastor, batizar o filho, acho que é muito normal. Mas um filho, agora pastor, batizar o pai, é uma emoção. Incrível. E eu fui batizado pelo meu filho. Eu não fui o batismo dele. A minha filha não foi o meu batismo. Ela não aceitou. E ela, então, estava frequentando, trabalhando junto comigo nessa área de nutrição, porque ela tem um plano de vida fora do país para estudar, e eu disse para ela, tu vai indo junto comigo, eu vou deixando contigo, tá? E eu vou também organizando aulas e tal, e tu vai realizar o teu sonho, minha filha. E ela muito desconfiada com o que estava acontecendo com a minha vida. E um dia lá, nesse lugar ali, nesse espaço, ela me disse:
Mas, ô pai, tu não vai ser um homem que anda com Bíblia embaixo do braço, né? Porque ela já tinha me visto pesquisando, lendo em casa. Lá nesse lugar, a gente tem lá clientes, e aí, então, uma amiga, uma jovem amiga da minha filha, ficou sabendo da minha decisão. E começou a convidar a minha filha para ir na igreja e frequentar o grupo jovem. E um dia lá fui eu, pego de surpresa na minha casa. Ô pai, a Fábio não para de me convidar para ir na igreja dela. Tu viu o que tu foi fazer? Mas eu também não vou perder a Fábio, né? De minha cliente, que é ótima, né? Eu vou ir lá na igreja dela, pelo menos, né? Para não perder a amiga, e eu vou ter que atender, porque... Né? Eu digo, mas vai, minha filha, vai lá, vai ver como é que é. E ela foi. O ano passado, ela foi. E ela voltou muito impressionada. O pai é maravilhoso. A amizade, o que a gente observa nos jovens, eu, com todos os colegas, amigos que eu tenho em casa, eu não vi tanta pureza, tanta bondade na amizade. Ela me disse, a primeira vez que ela foi. Resultado, começou a ir, né? O ano passado, então, ela se converteu, foi batizada, e hoje ela é a primeira lá em casa. O meu filho, o mais novo, o Lorenzo, trabalha com o Mateus, né? Está indo, ainda não chegou ali, né? Tá novo, está indo, né? Já foi tocado, certo? A irmã está com um propósito, mas eu quero dizer para os irmãos que a bondade de Deus, os caminhos que Ele dedica, os caminhos que Ele cria para nós, nós humanamente não podemos entender. Sai completamente da lógica humana para entrar na perfeição. Hoje eu entendo perfeitamente esses mais de 10 anos, o que Deus arrumou e preparou para mim. O que Deus proporcionou de mudança, em primeiro lugar, dentro de mim. E depois, na minha própria casa. De repente, a minha mulher me pergunta, ué, tu não vai ao culto? Ué, está perguntando se eu vou ao culto? E a minha mulher está gostando de ir ao culto. Ela fez a sua oração de entrega. A minha mulher hoje é uma pessoa que ora comigo à noite. A minha família está completamente diferente. Os domingos lá em casa se tornaram diferentes. Neste domingo, depois que eu cheguei do culto, a minha esposa estava com uma virose e a gente foi para a cama orar e de repente nós estávamos os 4 em cima da cama preparando a semana, fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Jamais isso tinha acontecido comigo. Jamais. Meus irmãos, nesses 30 anos, 40 anos, tirando pessoas da igreja, e agora, a semana que vem, eu completo 68 anos, me resta menos tempo, durante todo o tempo que eu tirei pessoas dele. Mas eu tenho prometido para ele, esse meu tempo é menor, mas ele vai ser de mais qualidade. Porque
eu vou trazer pessoas que queiram viver este amor que eu hoje estou experimentando, que eu não sabia que existia. O ano passado, no Dia dos Pais, a família, normalmente, toda a família, nós os 5, com todos os filhos, a gente se encontra, comemora o Dia dos Pais, e eu fiz questão de chamar essa festa lá para casa. E eu combinei com o meu filho Mateus, que eu acho que pela minha conversão Deus promoveu ele, porque ele era presbítero, agora ele é pastor. Acho que houve uma promoção. Eu combinei com o Mateus: filho, eu vou ter uma conversa com meu pai, que nunca foi a favor da religião. Levava a minha mãe nas suas missas, mas ele sempre, a vida inteira, desde que eu me conheço, ele sempre ficou na rua esperando acabar a missa. E eu combinei, então, com o Mateus: eu vou ter uma conversa com ele, lá no meu quarto. E se ele aceitar, Mateus, eu vou te chamar e nós vamos fazer a oração de entrega da vida do meu pai para Jesus. E a gente se preparou, a gente jejuou, a gente orou muito. E quando o pessoal começou a chegar e levaram eles lá para casa, eu levei lá para o meu quarto para não ter perigo de algum irmão não concordar. E ele sentou e eu rapidamente contei para o meu pai o que estava vendo comigo, o que tinha acontecido comigo. E eu perguntei: pai, eu fiz uma oração que para mim foi muito importante no meu coração, e eu entreguei a minha vida para Jesus. É uma oração. Tu não gostaria que eu fizesse essa oração contigo? E ele pensou: uma oração para Jesus? Ah, se tu fizesse, eu faço. Então eu vou pedir para o Mateus, ele vai dirigir a oração. Tá, pode pedir. Eu abri a porta do quarto e chamei o Mateus. O Mateus fez. E o meu pai entregou a sua vida a Jesus. E a gente tem conversado um pouco. A gente tem conversado sobre isso. E na mesma hora eu chamei a minha mãe lá no quarto, conversei com ela. E nós também fizemos a oração de entrega com a minha mãe. Isso aí nos aproximou ainda mais. A gente tem conversado muito, eu e o meu pai, sobre vida eterna, sobre morte. Né? Aliás, quero fazer um parêntese aqui. Ainda tenho alguns minutos. Gostaria de interagir com os irmãos. Qual o contrário da morte? Não. O contrário da morte é o nascimento. Tudo que nasce vai morrer. A vida não tem contrário. E eu aprendi isso com ele. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. A vida não tem contrário. Já que a gente não pode ser imortal, meus queridos, que a gente seja eterno. Esse agora é o teor das minhas aulas. Eterniza a tua vida no amor do Criador. E a tua vida vai ficar diferente. O meu sogro teve câncer, depois ele teve 3 AVCs, ele ficou sem falar, ouvindo muito pouco.
e vendo muito pouco, quase cego também. Uma doença que foi quase 17 anos, sendo que os últimos 3 anos ele praticamente não era uma vida mais vegetativa. Depois do Dia dos Pais, isso foi ali por outubro, o meu sogro teve muito mal e ele foi hospitalizado, foi para o hospital Ernesto Dornelles. E chegando no Ernesto Dornelles, o médico nos chamou, eu e a minha esposa, e ele vai ter que ir para a UTI. Enquanto a minha esposa foi preparar lá a documentação na entrada, eu o acompanhei até a sala da UTI, fui junto com a maca. E esperando, aquilo demora, lá dentro daquela sala, cortinas, eu lembrei do que tinha acontecido com meu pai. E pensei um pouco, meu Deus, me ajuda, eu não sei fazer isso. Não sei se devo. E aí, falando ao pé do ouvido, muito alto, eu perguntei para ele: tu não gostaria de fazer como eu entreguei a minha vida a Jesus? Eu tive que falar isso muito alto por 2 ou 3 vezes, e ele me fez um sinal. Ele tinha feito a traqueostomia. E eu, então, fui fazendo a oração muito alto, lá na UTI, para que ele pudesse ouvir. E eu disse para ele: repete comigo cada frase. E ele repetia. E ele repetia. E ele repetiu, até o fim. E quando eu disse, repete, amém, eu comecei a ouvir na UTI, dentro das cortinas, vários améns. Amém, 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 amém. Ouvi uma voz rouca falar: glórias a Deus. Foi um momento muito forte. Deus agiu em mim. Na sequência, durante o ano, durante o final de ano, quando eu ficava lá, várias vezes, ele me pedia a oração, aquela oração. E a gente fazia de novo. Aí, às vezes, ele saía do ar, quando voltava do ar, a oração. Fazia de novo. Eu tenho certeza, que a partir de 14 de janeiro agora, ele está junto com Jesus. Absoluta certeza. E eu quero dizer para os irmãos que tudo fica diferente. O mundo em si não muda. O que muda são os nossos olhos. O que muda é a nossa mente. O que altera é o nosso coração, às vezes até a batida do coração. Eu, um homem como eu, filósofo, chorar, meus irmãos, isso não pode. Eu não sei o que houve. Eu sou o maior chorão hoje. Faz 2 anos que eu aprendi a chorar. A recém vou fazer 68. Mas a emoção nos toma conta quando a gente se sente que realmente Ele existe dentro de nós. Que o Espírito dEle habita em nós. Que tal como aconteceu agora, eu tinha preparado tantas coisas
talvez mais belas para falar neste momento, e falei outras que eu não tinha preparado, mas que eu sei, porque eu pedi muito esta semana, nas minhas orações, que não seja eu, mas que seja tu, através da minha fala, da minha mente. Porque, pelo seu amor, nós precisamos de mais paz interior. Nós precisamos unir cada vez mais a nossa família. Quantas vezes eu, um pai normal como os outros, não sabia o que fazer para conversar, para atingir os meus filhos. Hoje, eu não preciso mais pensar o que fazer. Ele faz por nós. A gente só senta, e se alguém esquece hoje, não vamos fazer a oração para almoçar? Gente, isso é algo maravilhoso que aconteceu dentro da minha casa. Agora a gente tem um sentido. Antes a vida tinha importância para cada um de nós separadamente. Hoje a vida criou um significado, o significado do amor de Deus. O significado que Jesus fez. Tudo aquilo que Jesus falou e que nós falamos coisas tão bonitas que a gente não faz. Então, eu queria encerrar o meu testemunho dizendo que os lugares onde a gente anda, não precisa a gente se expor ao ridículo, porque o Espírito Santo nos guia, cria situações. A gente simplesmente só está ali para declarar, para dar esse testemunho. Nesta quinta-feira, eu cheguei na sala dos professores, lá na faculdade. E ao entrar na sala dos professores, o assunto era igreja, religião. O assunto de hoje no país é sempre esse que todo mundo ouve, né? Hoje a gente está numa época em que só se fala da política, todo mundo entende disso, todo mundo sabe qual é a saída, todo mundo sabe. E eu fui pego de surpresa, eu estou entrando na sala dos professores, assunto religião. E um colega diz assim, puxa vida, ainda bem que tem o Mário Sá aí, que é filósofo e não tem nada a ver com religião. Epa, para aí um pouquinho, meu amigo. Como não tem nada a ver? Ah, mas tu não tem religião, assim, tu não frequenta uma religião, não é, Mário Sá? Frequento, sim, tenho a minha religião, sim, senhor. Não é possível. Aí causou uma surpresa na sala dos professores. Mas tu é religioso? Sim. Eu sou membro da Igreja Batista e Deus habita no meu coração. Eu disse na sala dos professores. E olha, antigamente eu teria medo de dizer isso. Hoje eu tenho satisfação, porque não houve nenhum olhar contrário. Não houve nada contra. Absolutamente nada. E ainda ganhei 3 abraços, ainda, né, a mais, sendo que um deles eu nem sabia que o colega também era religioso. Comece na sua casa. Leve Deus para o seu coração. Ele vai transbordar o seu coração e vai inundar a sua casa e vai chegar no seu trabalho e a sua vida certamente vai mudar como a minha está mudando. Muito obrigado, meus irmãos. Glórias a Deus.
queria, em nome de todos aqui, não é da Donep, da diretoria que organizou, mas todos nós estamos agradecidos, né? Ele abriu o coração, contar o crescimento espiritual que aconteceu na tua família e continua acontecendo. E esse resto da vida que tu tem ainda, tu é jovem, né? Quando a gente convidou, o Sérgio ligou para ele, fazendo esse convite, ele disse, não, eu tenho obrigação, mais de 40 anos fazendo campanha contra, eu quero aproveitar agora todos os meus anos para resgatar muito mais pessoas. Eu creio, viu, Mário, que essa noite, muita gente aqui foi tocada. Foram tocados aqueles que já estão maduros na fé, numa caminhada, foram tocados, né, aqueles que estão vindo talvez escutar pela primeira vez uma mensagem profunda, assim, nunca tiveram contato, e também muitos que já tiveram contato, mas que não tiveram uma decisão, eu vou me batizar, eu estou ouvindo isso há anos, e isto é, eles estão no caminho, mas ainda faltou um passo a mais. Talvez essa tua jornada, que tu caminhasse, que tu demorasse, que a gente olha para trás e tu vê, né, quanto tempo tu perdesse, desde a primeira, né, o ensaio aquele com o colega do teu filho, todas as coisas que Deus estava mostrando, e Ele pode fazer na vida de cada um. Cada pessoa aqui, hoje, tem a consciência ao sair daqui, que Deus tem muito mais na sua vida. Eu não sei que você está, hoje em dia, está passando, a sua jornada, em que estágio está, as pressões que você vive, mas Deus tem uma luz em cada momento da sua vida agora. O que aconteceu com ele, o que aconteceu com o filho dele, o primeiro da família, né? Deus vai fazer muito mais além com eles e com cada um de nós. Basta tomarmos um passo. Sem um passo de fé, nós não podemos alcançar muita coisa nessa vida, nessa jornada espiritual. Então, como eu queria esclarecer uma parte muito linda do testemunho dele, que ele foi lá 2 horas conversar com aquele pastor que está lá no Texas. Mas a mensagem que ele te passou, que tu abrisse o coração, que ele abriu também ali, mas a mensagem que ele passou, ela vale no Texas, vale na Austrália, vale aqui em Porto Alegre, porque é uma mensagem bíblica. Ela foi escrita lá em vários momentos na Bíblia, mas o mais claro que a gente identifica, e o apóstolo Paulo falou em Romanos, na carta aos Romanos, né, ele fala assim, se alguém confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, isto que ele fez aquela oração que depois ele acabou fazendo com o pai, com o sogro, naquela UTI, os vários vizinhos dos outros boxes ali fizeram também, é algo muito bíblico, muito profundo, que tem um significado espiritual muito grande. É confessar com a sua boca, fazendo uma aliança. Quando os noivos fazem uma aliança na frente de um juiz, ou até numa cerimônia religiosa, tem que não só assinar, tem que confessar com a boca. Isso vem de uma prescrição bíblica, numa aliança, para se mostrar livre ali, para fazer uma decisão de livre vontade ali. Então a pessoa, né, o Mário fez, eu fiz, lá no Texas estão fazendo, estão nas UTIs fazendo, e aqui na Donep a gente sempre dá uma oportunidade para você fazer, ou se você um dia fez, para você renovar essa aliança, né, que é simplesmente uma entrega não é o simples no sentido de ser singelo, de ser fácil. Você entrega a sua vida na mão de Jesus, dá a autoridade da sua vida, que ela é sua autoridade da sua vida, foi dada a você, mas você agora transfere, você vai ter um Senhor na sua vida. Por isso que Jesus Cristo é chamado nosso Senhor, né? Ser Senhor é ter o senhorio da vida, ter o comando da vida, ter autoridade sobre a vida. O apóstolo Paulo nos ensina, quando ele falava, agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim.
Então, as minhas ações agora têm que refletir a vontade de Cristo. É o que Ele está lá na casa dele. A resolução dos conflitos, não deixa de ter conflitos, ter dificuldades, né? Mas a gente coloca ali a autoridade de Cristo na nossa vida. Então, eu quero fazer um convite a todos agora ficarem de pé. Nós estamos terminando a reunião. Você pode fechar seus olhos. Eu vou fazer aquela oração que aquele pastor lá do Texas fez com o irmão Mário e que tem esse significado. Você, que se quiser, livremente, você pode repetir comigo. Meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que Tu és real e eu decido confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu único Senhor, meu único Salvador. E escreve o meu nome no livro da vida e me faz caminhar todos os dias da minha vida com essa alegria que foi falada aqui, com essa vida que foi transformada aqui. Eu quero para mim também. E eu te agradeço em nome de Jesus. Você ainda pode manter os olhos fechados. Eu vou pedir quem fez essa oração pela primeira vez, ou quem fez essa oração como uma renovação, que estava um pouco afastado, não tinha essa decisão que o Mário falou aqui. Eu tomei uma decisão, quando o Mário decidiu mesmo, ele já estava lá se preparando para tomar até uma decisão lá do batismo, que é uma prescrição de Jesus. Então, se você fez nessas condições, nós temos um presente aqui. Eu quero que você venha aqui, o Mário vai te dar um abraço, vai te dar um livro que diz aqui, né, Mário? O que diz ali? Agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Quem não se sente assim, como sendo o mais feliz da terra, quando você toma esse passo? Aqui tem vários, né, que começaram, não importa se foi na Donep, se foi num pátio de um casamento, mas não importa, ali a coisa comum é que houve aquela entrega. Você que fez com esse sentido, você quer levantar a sua mão? Tem alguém que fez pela primeira vez, você pode passar aqui que você vai ganhar um presente do Mário. Nós vamos orar com você, você pode subir aqui. Você fica convidado, ainda você tem tempo para receber essa oração. Eu vou pedir o Mateus para passar aqui. Foi algo decisivo, né? Começou na tua casa com o Mateus. Hoje ele trabalha assim, nessa área. Então, eu queria que tu orasse por essas pessoas que foram tomar essa decisão. Boa noite a todos, uma alegria estarmos aqui e eu quero te convidar a fazer parte desse momento tão importante. Eu que presenciei e venho presenciado toda essa mudança maravilhosa que Deus tem feito na vida do meu pai, e se alguém aqui que precisa disso, que quer, que anseia esse amor está à tua disposição nesse momento. Apenas aceite, apenas aceite. Eu vou orar por esses dois irmãos que estão aqui, mas eu quero dar a última oportunidade, se há alguém que fez essa oração pela primeira vez e que deseja com que nós oremos, que deseja receber esse amor, que quer sentir isso dentro da sua casa, dentro do seu coração. Eu quero te convidar e te encorajar a também passar aqui na frente, que nós vamos orar pela tua vida também. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar por essas vidas aqui, Senhor, que foram tocadas por Ti, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Tua palavra diz que nessa hora, Senhor, nós aqui estamos nos alegrando, Senhor, por essas decisões, mas a Tua palavra diz que nessa hora há uma festa lá no céu, Senhor Deus.
porque vidas foram entregues a Ti. Obrigado por isso, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, a Tua presença seja abundante na vida destes homens aqui, Senhor. Que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha se mostrar, Senhor, e entrar neste coração, entrar nestas casas, Senhor, e fazer os milagres que o Senhor já tem planejado, Senhor. Obrigado por estas decisões, e eu peço que o Senhor te mostre, se mostre a eles, mostra o teu amor para essas vidas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, dizemos que o Senhor é Rei, Senhor, o Senhor é santo e é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Mestre, eu preciso de